naquele episódio da sarça ardente. Todos os irmãos conhecem, né? Moisés havia fugido do Egito, já haviam se passado 40 anos. Certa vez ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Diz a palavra que ele chegou na região onde ficava o Horebe, o monte de Deus. E estando nesta região, enquanto pastoreava, ele se deparou com uma visão que chamou a atenção dele. Moisés viu que um arbusto começou a pegar fogo, e até então não havia nada de espetacular nisso. Na verdade, era algo até comum de se verificar. O que não era comum era ele não parar de pegar fogo. E como Moisés percebeu que ele queimava e não se consumia, ele, curioso, se aproximou daquela visão que ele estava tendo. E ao se aproximar, o Senhor lhe dá uma advertência, ordenando que ele tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele estava pisando era a terra santa. Deus fala com Moisés e diz que viu, que ouviu e se compadeceu do seu povo que estava no Egito. Queria libertar aquele povo e que faria isso através da vida de Moisés. Moisés faz algumas perguntas a Deus, mas as duas primeiras são as mais interessantes. A primeira pergunta que Moisés faz está no versículo 11, ele diz: Senhor, quem sou eu para tirar o seu povo do Egito? Quem sou eu para enfrentar Faraó? Quem sou eu para ser incumbido de uma missão tão grandiosa como essa? Deus não responde essa pergunta de Moisés. Pelo menos não com a resposta que Moisés gostaria eventualmente de ouvir. A resposta de Deus é: eu serei contigo. Pouco importava quem era Moisés. O que importava é quem estaria com ele. E a segunda pergunta, irmãos, versículo 14, é a mais importante das perguntas que Moisés faz a Deus. Ele diz: Senhor, quando os teus filhos perguntarem quem é o Deus que mandou ele, que me mandou na verdade, e a pergunta está no 13, não está no 14. Ele diz: quem eu digo que me enviou? Em outras palavras, Moisés agora está perguntando: quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Como que eu vou identificar o Deus que está me enviando ao povo que clama por libertação? A gente se esquece, irmãos, quando analisa uma história tão corriqueira e conhecida como essa, que já se faziam alguns séculos, pelo menos, que nós temos registrado, que Deus não se manifestava a ninguém. Quando Deus chama Abraão, e é através de Abraão que ele levanta aquela nação, Deus se manifesta a Abraão. Deus aparece a Abraão, fala com Abraão, faz promessas a Abraão. Deus faz a mesma coisa com Isaac. Deus faz a mesma coisa com Jacó. Por mais que José seja um dos personagens que nós mais gostamos de falar a respeito da vida aqui, não há nenhum registro de que Deus tenha se manifestado a ele, tal qual ele se manifestou a Abraão, Isaac e Jacó.
Não há nenhum registro de que o Senhor tenha se manifestado àquele povo que desceu ao Egito para ir habitar ali, enquanto José ainda era governador. Não há nenhum registro de que Deus tenha falado com qualquer pessoa que seja durante aqueles 400 anos em que eles estavam peregrinando e, consequentemente, passaram ali escravizados. Há um silêncio, irmãos, que é quebrado exatamente no episódio que nós estamos lendo aqui. Por isso é totalmente justo que Moisés pergunte: quem é o Senhor? Qual é o seu nome? O nome, irmãos, especialmente no contexto bíblico, ele significava muito mais do que a forma como uma pessoa era conhecida ou chamada. O nome representava a essência de quem aquela pessoa era. O nome falava a respeito de seus atributos, a respeito do caráter de quem o possuía. Vocês se lembram que Jacó recebeu esse nome porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Uma história um pouco menos conhecida, quando Davi resolve se vingar de Nabal e Abigail interfere, ela diz assim: oh meu Senhor, perdoe ele, porque esse é o nome dele, ele é um tolo, ele é um insensato. O nome dele, que significava exatamente isso, reflete quem ele é. E ainda hoje nós temos muito disso. Alguém aqui colocou o nome do filho de Hitler? Quantos Judas você conhece? Eu cacei, eu sou curiosão, eu falei: vamos ver se eu acho um Judas por aí. Não acho, irmãos. Se você conhecer um Judas, me fala, porque eu quero apertar a mão dele e falar: cara, sua mãe foi corajosa, hein? Tu és um verdadeiro Judas. A gente se preocupa com essa questão de nome também. Moisés estava querendo saber a respeito do Deus que o estava comissionando. E mais uma vez, irmãos, Deus não responde da forma talvez como Moisés gostaria de ouvir. A resposta de Deus é essa: eu sou o que sou. Quando os filhos de Israel te perguntarem quem enviou, você diga que o eu sou me enviou. Perceba que é um tipo de declaração que levanta muito mais perguntas do que respostas propriamente ditas. O que significa isso? Eu sou. Perceba que Deus responde de uma forma misteriosa e enigmática. E isso já fala bastante a respeito do caráter e dos atributos de Deus, porque nós, irmãos, nunca iremos compreendê-lo plenamente. O que nós sabemos de Deus é aquilo que Ele se revelou a nós, seja através das Escrituras, seja através da pessoa de Jesus Cristo, mas nós jamais iremos compreender Deus em sua integralidade. Isso é algo inerente à própria natureza de Deus, porque se nós fôssemos capazes de entendê-lo completamente, Ele deixaria de ser Deus. Como que um ser eterno, todo-poderoso, grande em poder, poderia ser plenamente compreendido por uma mente tão limitada, tão pequena, tão falha como a nossa? Quando Deus diz a Moisés: eu sou o que sou, é interessante nós verificarmos que Ele usa o tempo presente. Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós passamos a refletir nos atributos de Deus. Quando o Senhor diz: eu sou o que sou, Ele está querendo dizer que Ele é o eterno, aquele que está acima do tempo.
Afinal de contas, Ele é o Criador do tempo. Ele não está limitado, como nós, irmãos, a viver no passado, no presente ou no futuro. O Senhor vive um eterno presente, de forma que quando Ele se revela a Moisés dessa forma, Ele diz exatamente isso. Se você pegar e analisar aí a sua Bíblia, em Isaías 43, 13, o profeta diz assim, falando por Deus: antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa te livrar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou. Não é eu era, não é eu fui, é eu sou. Nós não podemos dizer eu sou igual Deus diz. Nós somos limitados ao tempo. O que nós somos hoje, irmãos, nós não seremos amanhã. O que nós somos hoje, nós não fomos ontem. Ontem muitos de nós eram jovens. E se quiser se lembrar dessa época, vai ter que se dirigir à plateia dizendo: ontem eu fui jovem, ou ontem eu era jovem. Porque alguns não podem dizer eu sou jovem. Passou. Nós somos, irmãos, aquilo que nós nos tornamos, nós somos aquilo que as circunstâncias nos impõem. Todos nós aqui já fomos analfabetos. Alguém aqui nasceu sabendo ler e escrever? Nós éramos analfabetos, mas as circunstâncias fizeram com que nós fôssemos alfabetizados. Mas nós não sempre fomos assim, irmãos, nós nos tornamos isso. Alguns estudaram até a quarta, outros até a quinta, outros até a oitava, alguns acabaram no terceiro ano, outros fizeram faculdade e se tornaram o que se tornaram, mas um dia também vão deixar de ser isso. Porque nós não somos eternos. O Rafa de 20 anos atrás é muito diferente do Rafa de hoje. E eu não sei se o Rafa de 20 anos à frente sequer existe. Porque eu não posso dizer eu sou. No máximo eu estou. Eu estou com pouco cabelo, mas ainda estou. Daqui a 20 anos talvez eu não possa mais dizer isso. Há 20 anos atrás eu não precisava dessa porcaria aqui. Eu poderia falar: eu sou um cara que enxerga tudo. O Rafa de hoje não enxergou nem o rosto do pastor Zé Carlos, porque ele não é. No máximo ele está. Quando o Senhor se revela a Moisés dessa forma, ele está dizendo: eu sou o que eu sou. Glória a Deus. Eu sou o que eu sempre fui. Eu sou o que eu sempre serei. Eu sou quem eu sou. O autoexistente, e apenas Deus pode se referir a si mesmo dessa forma, porque nenhum de nós aqui somos autoexistentes, irmãos. Deus é quem Ele é em absoluto e exclusivamente nele mesmo. Nós só somos o que somos aqui porque algo nos sustenta. Tira o oxigênio daqui, irmãos, e nós imediatamente deixamos de ser o que somos. Pastor José Carlos falou aqui na última ceia que o ser humano precisa de alguns elementos de onde ele extrai a vida. Nós precisamos de ar, nós precisamos de água, nós precisamos de luz. Sem isso nós não somos. Em outras palavras, irmãos, nós não somos nada. Nós extraímos o que somos de outra fonte. E só fazemos isso pela graça de Deus.
só fazemos isso pela permissão do Senhor, que não depende de nada e de ninguém para dizer: eu sou. É exatamente isso que aquela sarça representava. Pastor Catarino, se eu não me engano, foi a última mensagem que ele trouxe aqui, e ele falou a respeito das virgens loucas e das prudentes. Foi isso, Pastor Catarino? O que acontece, irmãos, com o pavio quando o azeite acaba? Ele é consumido e o fogo paga. Porque o fogo não é o som. Ele tira a existência dele de outra coisa, daquele óleo que está ali. Da mesma forma, se Deus não estivesse naquela sarça, assim que aquele arbusto se queimasse, o fogo também iria se apagar. Mas ele estava queimando e queimando e queimando, e a sarça não se consumia, porque o eu sou, o autoexistente, o eterno, o imutável, aquele que não depende de nada e de ninguém, e que não extrai a sua vida de nenhuma outra coisa, senão de si mesmo, estava falando com Moisés, dizendo: Moisés, não interessa quem você é, eu sou, estarei com você. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado o nome do Senhor. Será que algum ser humano teria ousadia de usar essas palavras referindo-se a si mesmo? Nós temos uma série de mensagens, irmãos, que nós ainda estaremos ouvindo ao longo desses 12 dias. E cada uma delas vai acrescentar algo a mais neste eu sou. Porque de fato Deus era tudo o que Moisés precisava para realizar aquela obra tão difícil. Que o ano de 2024 reserva para mim e para você? Eu não sei. No ano de 2020 nós estávamos aqui, fizemos a campanha, passamos janeiro felizes da vida, passamos fevereiro nos regozijando no Senhor, chegou março, cada um na sua casa. Nós não sabemos o que 2024 tem pela frente. E saber isso é o que menos importa para nós. Que nós precisamos ter plena consciência é de que o Senhor disse algo a Moisés, que através de Cristo Ele também repetiu a cada um de nós: eis que estou convosco todos os dias. Eu estarei com você. E aí você pode arrumar as desculpas mais lógicas na sua mente que você quiser. Ah, Senhor, mas eu não falo bem. Ah, Senhor, mas a minha língua é pesada. Ah, Senhor, mas eles não vão me ouvir. Ah, Senhor, mas ai. Para cada uma dessas objeções, Deus tem uma resposta. Eu acho lindo como ele trata com Moisés, porque ele fala: minha boca é pesada. Ele fala: eu fiz a boca. Mas quem vai falar? Arão vai estar do seu lado. E se eu estarei contigo. Se nós tivermos essa consciência de que o eu sou está conosco, a gente enfrenta o faraó, a gente enfrenta o mar vermelho, a gente enfrenta uma nação rebelde, a gente enfrenta o que se colocar na nossa frente, não porque nós somos alguma coisa,
mas porque aquele que é está conosco. Que cada um de nós desenvolva essa consciência gloriosa, que cada um de nós tenha isso vivo no coração, em nome de Jesus. Nós nos condicionamos a trazer mensagens de 20 minutos e eu me flagelei tanto essa semana. Peguei uma cinta, pastor Zé Carlos, e falei: você vai falar em 20 minutos. Você vai falar em 20 minutos. Eu falei: eu vou ser o primeiro a desonrar essa regra. Agora eu estou apavorado aqui, porque eu olhei para o lado e ainda falta 20 minutos, né? E a gente fica preocupado. Vamos aproveitar este tempo, vamos orar mais um pouco, irmãos. A gente tem orado muito pouco na campanha dos 12 dias de clamor, né? Vamos clamar, vamos pedir a Deus que cada dia desse ano se revele a nós e venha sussurrar aos nossos ouvidos isso. Para contemplar, chama os pastores na frente, quem quiser receber uma oração espírita. Melhor ainda, então, nos convidar em nome de Jesus os pastores aqui à frente. Os irmãos que quiserem receber uma oração, pode estar aqui se dirigindo à frente, nós estaremos orando por vocês, em nome de Jesus. E aí, se você já veio, já recebeu sua oração, quiser orar de joelho, sentado, deitado, só não entra no corredor aqui, senão alguém pode pisar em você, mas fique à vontade.